Me chamo Marcial, sou estudante de agronomia pelo Instituto Federal Goiano Campus Urutaí e estarei comentando sobre marcadores moleculares para a disciplina de Biologia Molecular da Agronomia, então especificamente de microsatélites, ou SSR, como pode ser conhecido. Então, eu começo a apresentação com uma pergunta simples. Você já ouviu falar de marcadores genéticos? Tem ideia do que seja? Marcadores genéticos são mecanismos simples, mecanismos dos quais podem ser divididos em dois grupos básicos. De um lado, marcadores morfológicos e do outro, marcadores moleculares. Como a gente pode ver embaixo, marcadores morfológicos já vêm de características morfológicas, fenotípicas, características que podem ser observadas. Do outro lado, marcadores moleculares, que são mais específicos e são de difícil visualização. Aqui, como eu havia dito, os marcadores morfológicos. A maior parte das vezes explicam caracteres qualitativos. Então a gente pode ver produção, quantidade e caracteres morfológicos. Um exemplo simples seria a cor do olho do coelho ou da galinha, tamanho da espiga, quantidade de espiga ou número de vagens. E são marcadores, números de marcadores são baixos e possuem influência ambiental, o que limita muito o uso dessa metodologia. Marcador morfológico. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de um mapa genético que é baseado em marcadores morfológicos. No caso, seria caracteres observáveis. Aqui a gente tem um mapa genético do tomate. A gente pode ver que aqui ele está julgando a folha, o fruto, se é arredondado, se é liso. E assim, de acordo com as características que podem ser observadas a olho nu, assim fez o mapa genético dessa cultura. Então, eu te pergunto, qual é a relação dos caracteres morfológicos com a genética do indivíduo? Se você voltar ali nos primórdios, lá na biologia molecular, no dogma central, você consegue responder essa pergunta. Da onde vêm as proteínas? As proteínas dão origem aos caracteres morfológicos. Se você pegar o DNA, entender a sequência que acontece para formar a proteína, replicação, transcrição e tradução, você vai entender perfeitamente que os caracteres morfológicos estão diretamente ligados com o DNA. Os marcadores moleculares. Os marcadores moleculares apresentam variação de nucleotídeos no DNA. Então, eles vão olhar diretamente os nucleotídeos. Então, são mais perfeitos, digamos, no sentido de que não tem muito erro. Eles são herdados geneticamente, porque o DNA sempre é trocado durante o cruzamento. E não são modificados por influência ambiental. Então, eles podem estar expostos ao ambiente e ainda assim sua informação genética vai ser mantida. Aqui eu peguei como exemplo o marcador de microsatélite SSR, que corresponde à repetição de sequências simples. Essas sequências são divididas em dois tipos, enzimáticas e do DNA. A sequência apresenta de 1 a 6 bases nitrogenadas em tandem. Tandem nada mais é do que regiões que se repetem no mesmo sentido. Aqui de exemplo, essas aqui. Essas repetições podem ser por mononucleotídeos, que no exemplo aqui a gente tem adenina, 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 e dinucleotídeos, que podem ser timina, adenina, timina, adenina, qualquer outra base nitrogenada, não necessariamente essas. Trinucleotídeos, que apresentam 3, e tetranucleotídeos, que apresentam 4 ou mais. A gente tem um exemplo aqui de um vídeo que fala sobre o PCR, uma vez que esse método pode ser facilmente observado por PCR.
aqui a gente trouxe um exemplo aqui de uma sequência, e aqui tem a repetição do microsatélite aqui, ó. Citosina, adenina, citosina, adenina. Se voltar, a gente sabe que é dinucleotídeo, porque apresenta a repetição de duas bases nitrogenadas distintas. Citosina, adenina, citosina, adenina. Sobre o surgimento, as mutações e erro de enzimas polimerase, a recombinação do DNA de fita dupla, transposição dos elementos móveis. Esses SSRs apresentam menor repetição por locus e maior nível de polimorfismo, que pode ser detectado por PCR, certo? O que seria polimorfismo? Polimorfismo é a diferença na sequência de DNA entre indivíduos, grupos ou populações, incluindo SNPs, que são único nucleotídeo em polimorfismo. Além disso, sequências repetitivas, inserções, deleções e recombinações. É fruto do resultado de fruto de processos de resultados naturais, como, por exemplo, a exposição a agentes externos, como um vírus ou radiação. Entretanto, a exposição à radiação, na maioria das vezes, eu não conheço nenhum caso que tenha sido positivo. Só vi desvantagem, podem causar doenças e até mesmo a morte. Ali eu coloquei em pontos como vantagem, codominância, multialelismo, alta taxa de polimorfismo. Esses são facilmente descritos. E desvantagem. Aqui na desvantagem a gente tem um complexo de comportamento mutacional, problemas com alelos nulos, preparação especial e espécie específica. Então, cada espécie seria específica o microsatélite. Aqui eu trago um pouco sobre amplificação de locus de microsatélite, e é feito por primers. Aqui a gente tem, eu trouxe um exemplo de primer aqui. Esse primer liga justamente a parte específica em estudo, o polimorfismo em regiões repetitivas. Aqui eu trouxe o crossing over, que é onde eles trocam essas perninhas aqui, e o deslizamento slippage, que é um erro de alinhamento no momento da reibridação após processos de replicação. Aqui eu trouxe aqui a imagem do derrapagem ou slippage. Pode ver que teve o erro aqui. Quanto à classificação de marcadores, podem ser perfeito, onde a sequência não acontece o erro de apresentar uma interrupção. Aqui a gente tem aqui citosina, adenina, citosina, adenina. Então aqui é o tipo perfeito. Imperfeito quando tem uma base nitrogenada aqui interrompendo a sequência. Compostos é quando acontece duas repetições, uma do lado da outra. Adenina, adenina, guanina, timina. Quando são interrompidas, uma sequência toda repetitiva tem uma ligação no meio ali que atrapalha, que quebra essa sequência. Os marcadores microsatélites respeitam a segregação mendeliana dinâmica evolutiva. E quanto à aplicação ao melhoramento? A aplicação ao melhoramento ajuda na caracterização da estrutura e diversidade genética. Acontece a seleção inteligente, uma vez que eu sei onde é que eu tenho que agir. Então, também ajuda na detecção de marcadores de interesse agronômico. Então, eu vou saber qual será o meu genitor em especial que eu devo fazer o cruzamento. Sabendo o genitor em específico, eu teria mais facilidade na aplicação do melhoramento e assim pode ganhar tempo e ser mais preciso e objetivo. Muito obrigado, deixei uma pequena mensagem para vocês. Depois da tempestade sempre vem o sol e sejamos positivos.